Eles chegaram! Vamos finalmente ter carros voadores? O filme De Volta para o Futuro está se tornando realidade? Sem a parte da viagem do tempo, né? É claro. Desde que a Hanna-Barbera apresentou ao mundo os Jetsons em 1962, a gente sonha com o dia em que aquele mundo se tornará realidade. E a gente está cada vez mais perto. Uma das primeiras coisas que vem às nossas cabeças são os carros voadores. Afinal, ninguém mais aguenta o trânsito caótico das grandes cidades. Agora, para quem imagina que isso é coisa do futuro, na verdade é mais velho do que você pensa. O Alberto Santos Dumont já tinha sua versão de um carro voador em 1907 e ele voava pela cidade com ele. E eu não tô falando do 14 bis não, é outro avião. Diversos modelos que de fato funcionam já foram criados, mas então o que mudou no mundo para finalmente estarmos próximos de termos carros voadores em nossas cidades? E você? Teria um carro voador? Será que o IPVA vai ser caro? Não sai daí que eu te explico. Eu sou o Alberto Viçoso. Fui até pra trás. Eu sou o Alberto Viçoso e você está. Eu não bati na mesa. Eu sou o Alberto Viçoso e você está assistindo o Break Digital, o programa de tecnologia e curiosidades da ScanSource. Quem nunca sonhou em apertar um botão e sair voando por cima do trânsito e chegar rapidinho ao seu compromisso, não é mesmo? Imagina quanto tempo de vida você não vai poupar quando isso for verdade. Mas será que o simples apertar de um botão será capaz de fazer essa revolução e melhorar as nossas vidas? Que tal começarmos a testar os botões ao nosso redor? Tipo esses que você tem aqui ao redor desse vídeo. Certeza que se você apertar esse botão de curtir e de se inscrever, nossa, você já vai estar melhorando uma parte da sua vida. Porque a partir do momento em que você fica bem informado sobre tecnologia, a sua vida tá melhor. Pois é, a ideia de carros voadores não é nova. E o meu xará, Alberto Santos Dumont, criou o Demoiselle, que significa senhorita em francês. Era um pequeno avião que tinha 6 metros de comprimento. Foi um dos menores e mais baratos aviões da época. E já digo que esse é um dos pontos cruciais por ainda não termos carros voadores produzidos em linha: o preço. Albertinho Santos Dumont construiu 9 Demoiselles e foi com o 6º modelo que ele fez o voo mais impressionante. Ele voou por 8 km durante 5 minutos, a uma velocidade de 96 km por hora, que, convenhamos, é bastante impressionante para 1900 e pouquíssimo, né? Ele queria que essas aeronaves fossem popularizadas e produzidas em larga escala. Inclusive, ele chegou a deixar o projeto em domínio público para facilitar o desenvolvimento. Alguns foram produzidos, mas não era prático e nem seguro para a época e por isso acabou não emplacando. Mas nós, humanos, nunca desistimos do sonho de um carro voador. Esse veículo que pode funcionar tanto como um veículo de passeio para levar seus filhos para a escolinha, quanto uma aeronave. O próprio Henry Ford, que é conhecidíssimo por ter criado o primeiro carro em linha de produção, o Ford T, que diminuiu o valor dos carros e revolucionou os transportes terrestres e a indústria no mundo, ele mesmo divulgou um protótipo chamado Skyflyer, ou Flyver. Eu vou deixar escrito aqui porque eu não sei como é que fala. Em 1926, que mais parecia um aviãozinho pequenininho, né? Mas era uma aeronave de fácil produção com preço acessível para as massas. Você percebe que tanto o Santos Dumont quanto o Henry Ford tinham essa ideia de que para popularizar tem que ser popular, todo mundo tem que ter acesso, né? Mas o projeto foi abandonado 2 anos depois, quando um acidente destruiu o protótipo e levou junto o piloto. A verdade é que eu poderia ficar horas citando projetos de carros voadores que funcionaram, mas a gente não conseguia seguir em frente. E o que eu quero falar é do futuro. E por que nenhum projeto foi pra frente até hoje, gente? Os motivos são vários, mas vou citar 3. Primeiro, a falta de praticidade. Os modelos de carros no estilo Transformers, né, que mudam e abrem asas e tal, eles precisam de uma pista de pouso para levantar voo e para pousar. Na maioria das vezes, por conta do peso, são somente para 1 ou 2 pessoas. Pensando em utilizar como um carro de passeio, o sofrimento é grande na parte do conforto, né? Imagina levar uma família para um parque num final de semana, por exemplo, né? Surreal. Ou seja, não foram práticos, nem para subir, nem para descer e muito menos para estacionar. E para essa realidade existem aviões de pequeno porte que são muito mais confiáveis. Segundo ponto, o custo. Uma saída para que não seja necessária uma pista de pouso são as hélices, como dos helicópteros. Mas o combustível é caríssimo! E o barulho é algo que ninguém quer por perto, né? A cidade já é um lugar barulhento. Agora, colocar motores de helicóptero operando em ambiente urbano seria insuportável.
Imagina o seu vizinho chegando bêbado da balada, 3 horas da manhã, estacionando um helicóptero na porta da sua casa. Terminar a condição. Terceiro, a segurança e o controle. As cidades precisam se adaptar com regras, leis e controladores de voo para organizar esse aumento no tráfego aéreo. Ponto esse que já ajuda a entendermos como será a realidade dos veículos voadores. Mas eu já volto nesse ponto. Com esses 3 cenários desenhados dessa forma, os aviões, helicópteros e os velhos carros já têm cada um seus espaços definidos na cidade. Então, ponto final, acabou, entendeu? Por isso nunca tivemos carros voadores até hoje. Tá, Alberto, mas depois desse banho de água fria, qual que é a novidade? A novidade é que a tecnologia de hoje nos permite resolver a maior parte desses 3 problemas que eu citei agorinha. E finalmente temos empresas investindo bilhões e bilhões de dólares para que esses carros voadores saiam do papel direto para as linhas de produção, como sonhava Alberto Santos Dumont e Henry Ford. E olha que bonito como as coisas deram uma volta. 100 anos depois da tentativa do Ford de colocar um avião em linha de produção, poderemos ter esse sonho realizado. Os eVTOLs estão chegando. A sigla significa pouso e decolagem vertical à base de eletricidade. As tecnologias cruciais que estão permitindo isso são a inteligência artificial, que será extremamente necessária para a prevenção de acidentes, condução e melhores tomadas de decisão. A ideia dos drones também foi chave para isso. Agora, ao invés de um motor grande, o veículo pode ter vários motores independentes juntos de hélices ou turbinas. Outra tecnologia que vai permitir essa revolução, mas que ainda segue sendo um gargalo, são os motores elétricos. Eles permitem baratear e muito a implementação nas cidades. Porque olha só, o custo para encher o tanque de um helicóptero é muito maior do que de carregar a bateria de um eVTOL. Ainda falando de custos, a Eve, que é uma empresa da Embraer, sim, o Brasil é um dos pioneiros no desenvolvimento e fabricação de eVTOLs, anunciou que o custo de um eVTOL vai girar em torno de 3 milhões de dólares. Já um helicóptero de primeira linha não sai por menos de 10 milhões de dólares. Ou seja, é caro, mas já é bem mais barato. Além disso, o barulho de um helicóptero está em torno de 100 decibéis, que é o mesmo que de uma motosserra. Já os eVTOLs é em torno de 45 decibéis, o mesmo que uma chuva leve. O eVTOL que a Eve, essa empresa da Embraer, está desenvolvendo, pode levar até 6 pessoas e viajar uma distância de 300 quilômetros. Eba! Vou poder ter meu carro voador? Ainda não. Pois é. Se você estava pensando que ia apertar o botão e levantar voo em uma avenida movimentada, infelizmente por hora, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Toma água. Tá gravado! Graças a Deus! Que bom! Lembra do papo do controle de tráfego e legislação e tudo mais? Então, os veículos voadores entrarão em funcionamento nas cidades aos poucos. A princípio, em trajetos curtos de 5 a 80 quilômetros dentro do perímetro urbano e com pilotos. Isso mesmo, pilotos que precisarão de uma habilitação especial. Muito provavelmente começarão com pilotos de helicópteros e aviões se adaptando aos eVTOLs. Sim, você ouviu bem. Pilotos. Afinal, mesmo tendo a tecnologia para tal, as pessoas não confiam em entrar em um carro sem motorista. Imagina um veículo que voa. A ideia inicial é que vamos utilizar esses veículos como utilizamos os Uber, por exemplo. E a expectativa de preço de cada viagem é de que seja o dobro do que você gasta de Uber hoje, que não é um preço tão absurdo, por isso será popularizado. Talvez não seja algo para usar no dia a dia a princípio, mas para algumas situações em que você precisa atravessar a cidade no horário de pico, é sensacional. A Eve da Embraer já tem mais de 2.000 encomendados, mas não é a única empresa investindo nesse ramo. A Lilium é uma empresa alemã que vai fornecer 220 para a companhia aérea brasileira Azul. A Vertical Space, que é uma empresa britânica, vai fornecer 250 para a Gol. Existe também a Joby, que é uma empresa americana com apoio da NASA, entre outras. Cada uma desenvolvendo o seu próprio modelo que vai operar em perímetros urbanos. E olha que legal, a previsão para o início das atividades é entre 2025 e 2026. Tá aí já, gente. Aí você me pergunta, mas então o que falta? Te respondo, falta tudo. Calma.
Eu sei, é meio absurdo, mas é que no ritmo que as coisas vão, as cidades ainda não estarão preparadas para recebê-los, pois é preciso criar logo uma legislação para a sua circulação e, principalmente, precisamos de muitos locais para pouso e decolagem. O que, por um lado, também não é tão absurdo assim, pois os helipontos todos podem ser adaptados com carregadores elétricos. Mas, ainda assim, não vai fazer sentido se eu tiver que pegar trânsito para chegar até um ponto de decolagem, não é mesmo? O ideal é que tenhamos um ponto a cada quarteirão. A ideia de carros voadores nunca foi tão real quanto nos dias de hoje. Agora, todo esse investimento ainda depende de uma variável que as grandes empresas não conseguem prever. Será que nós, como sociedade, começaremos a utilizar ou não? Esse é o ponto crucial que vai definir se vai valer a pena mais investimentos para baratear os veículos e as viagens, ou se no fim as empresas só terão jogado dinheiro fora. O Break Digital de hoje fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.